Glória a Deus, queridos e amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 6/4/2026, estamos no canal de oração diária. Que bênção, irmãos, que maravilha que o Senhor nos dá mais uma oportunidade para orar por sua casa e por sua família. Queridos irmãos, hoje nós estaremos orando pela vida do pai do nosso querido amigo Arnaldo Alves Machado. Ele está com um probleminha no coração, mas o nosso Deus, meu querido irmão Arnaldo, ele é poderoso para solucionar o problema não somente do seu pai, mas de muitas pessoas, né? Não existe enfermidade impossível para o nosso Deus. Estaremos orando, Arnaldo, por sua vida, pela Gislane, pelo Rian e pela Aline, para que Deus guarde a sua família e dê vitória ao seu pai em nome de Jesus. Queremos pedir aos irmãos do canal que estejam intercedendo pela vida do Arnaldo e especificamente pela vida do seu pai, para que o Senhor venha lhe dar cura. Queremos orar pela família do Vanderlei de Jesus. Ele disse: pastor, ore por minha família. Estaremos orando, Vanderlei, pela sua vida, pela vida da sua esposa Luciana, pela vida da Sara, pela vida do Tiago, da Esté e toda a sua família, que seja guardada, protegida pelo sangue de Jesus. Queremos orar nessa oração também pela vida da irmã Marli Araújo Cabral, está sempre aqui conosco, a Camila lá em Portugal. Queremos orar pela vida do Rabisco Elcimar Teixeira, que Deus abençoe Elcimar, sua esposa Analice, Samuel e Isaac. Ore por nós aí em Portugal, ore por nós, glória a Deus, meu irmão Elcimar. Que Deus abençoe também o Oséias Santos, a irmã Andréia, ali na Suíça. Que Deus abençoe o Henderson Pereira. Que Deus abençoe o Júlio Alves. Deus abençoe o Júlio Alves e o pastor Júlio. Glória a Deus, e a irmã Eliane. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Estamos orando por vossas vidas, pelos projetos que vocês têm colocado nas mãos de Deus. E, consequentemente, quando nós lançamos nosso pão sobre as águas, irmão Júlio e irmã Eliane, nós cremos na Bíblia que depois de muitos dias a bênção retorna. Quando nós lançamos no altar de Deus, recebemos 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Deus abençoe Marilene Souza, Leonardo de Oliveira, irmã Lindinalva está dizendo aqui: amém, eu creio nas promessas de Deus. Glória a Deus. Ela diz assim: Deus me fez promessas, glória a Deus por essa palavra. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de alianças. Deus abençoe o Valdir Aparecido, Lenildo Ramos, Roberto Gomes, glória a Deus, a irmã Maria Benedita, a irmã Joselma Luz, está sempre conosco aqui, glória a Deus. Continue dando like, compartilhe, meus irmãos, esta oração. Deus abençoe a Rosângela Maria Gomes, a nossa irmã Zézia. A irmã Zézia é uma bênção, o Geilton. Deus abençoe o Geilton, o André, como eu tenho um carinho pela vida do André, do Eliabe, João Vitor, vossa família, que Deus abençoe. Neudeci de Souza Brito, Deus abençoe. Irmão João, irmã Niceia, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, hoje e sempre. Pastor Kleberson, pastor Edson, glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos do canal. Compartilhe, vamos nesse dia meditar numa palavra. Irmãos, uma palavra exponencial para crescimento de cunho missionário para as nossas vidas nesse dia. E com certeza, eu tenho certeza que Deus estará falando com você
abençoando a sua casa, a sua vida nesse dia. Vamos orar nesse momento, querido Deus. Eu agradeço ao Senhor pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Agradeço ao Senhor, porque não foi pelos nossos méritos que o Senhor nos justificou, mas por graça. A graça de Deus se manifestou, Tito 2:11, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens, João 3:16, o texto áureo da Bíblia, continua nos dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor nos amou com amor ágape, um amor incondicional. O Senhor foi até a cruz do Calvário morrer em favor da minha família, em favor da sua família. E nesta oração nós cremos, Pai Nosso, é o meu pai, é o pai do Juvenal, é o pai da irmã Eliane, o pastor Júlio, é o pai da eternidade, o pai da humanidade, de todos aqueles que professam seu nome. O Senhor está no céu, que o teu reino, meu Senhor, esteja estabelecido em nossos corações, que a tua vontade nós possamos cumpri-la, porque sabemos que cumprirmos a tua vontade nós seremos felizes. Abençoe a irmã Ivone, Senhor, aqui de Itaquá, a serva ali também na França. Jesus abençoe, Jesus, cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Eu oro pela vida do Vanderlei, sua família, pastor Hélio, a irmã Isabel, o pastor Agenaldo. Jesus, cada um com a sua necessidade, o pastor Jefferson Trindade. Abençoe, Jesus, a vida do pastor Elifelete Domingos. Deus dê vitória a ele, toda a sua família, o ministério. Senhor, levanta homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, nesses últimos dias compromissados, ó Deus, com a tua verdade. Levanta uma geração que teme ao Senhor, que confia na tua lei, ó Deus, que pregue a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A perseverança é a âncora da salvação. Ela não deixa a fé morrer, a esperança. Que nós, nesses últimos dias, possamos continuar esperando em Ti, nas Tuas promessas. Abençoe, Senhor, a Tua filha ali no Espírito Santo, a Leda. Abençoe Maria das Graças, o Arlécio, a Luci. Jesus, abençoe Luci e sua família, seus filhos e netos, que sejam abençoados por Ti. Entra com salvação, com cura. Entra, Jesus, com milagre na casa da Tua filha, na casa da Tua serva. Senhor, abençoe os Teus filhos na área financeira. Jesus, amado, nós cremos no milagre. Nós cremos na restauração, no poder que há no Teu nome. Visite, Senhor, Francisvan, Valdir. Visita, Senhor, ó Pai querido, Leonardo Oliveira, ele e toda a sua família. Senhor amado, nesta semana, abençoe o Gleimax. Abençoe o Miro Max ali na Bélgica, Senhor, ele e a sua esposa Cristiane. Jesus, dê vitória ao Miro. Abençoe, Senhor, ele. Jesus, que a vida espiritual dos teus filhos nesse canal seja, Senhor, movidas pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, possa alimentar a nossa vida. Visita Marisa Gley, ela e toda a sua família, as necessidades. Senhor, cura as nossas enfermidades, cura as nossas, Senhor, cura as nossas dores, meu Senhor. Levanta uma geração que teme o Senhor, que confia na Tua palavra, que invoca o Teu nome. Jesus, nós precisamos andar, Senhor, em conformidade à Tua vontade. Fala conosco nesse instante, através da Tua palavra. Senhor, renova as nossas forças como a águia.
que seja uma semana frutífera, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de vitória para cada um dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos meditar agora na palavra do Senhor e temos a certeza que Deus estará falando conosco. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor de forma expositiva. E Naamã, capitão do exército do rei da Assíria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica que trazem lições para a nossa vida. Naamã, queridos irmãos, ele tinha tudo, ele tinha status. Naamã ganhava vitórias militares a favor do rei, a favor daquela província. A própria Bíblia diz que ele era um grande homem. Mas o versículo termina com a frase devastadora. Uma frase que diz assim, que ele era leproso. A lepra de Naamã nivelava a um general que tinha uma imponência. E essa lepra que Naamã sofria lhe trazia algo que lhe jogava para o chão, ou tirava-lhe o chão. Embora Naamã, tendo todos esses títulos, a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. O sucesso exterior de Naamã não resolvia sua dor no seu interior. Quantas pessoas estão assim? Exteriormente, diante das pessoas, estão aparentemente bem, aparentemente vivendo no sucesso, no apogeu, no auge, num período áureo da sua vida, mas interiormente só o Espírito Santo conhece a dor, o sofrimento, a angústia que essa pessoa passa. Todos nós temos um porém em nossa vida. Alguns têm um problema com o dinheiro, outras pessoas têm problema com o cargo, com a vida financeira, outros têm problemas com a família. Vivemos em um mundo de crises existenciais, crises no casamento, crises na empresa, crises emocionais, né? Em todos as circunstâncias, melhor dizendo, da nossa vida, enfrentamos esses tipos de problemas. E Naamã, aparentemente, diante das pessoas, era um general que vencia as batalhas, era um general que tinha muito respeito entre os seus comandados, mas a Bíblia diz que Deus conhecia ele e o Senhor sabia que Naamã era leproso. Ali, meus irmãos, na verdade tinha uma menina. E às vezes Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. O poder do pequeno testemunho. Às vezes você tem um testemunho que você fala, esse testemunho eu vou contar, mas isso não vai adiantar. Mas às vezes um testemunho que você conta vai edificar a fé de alguém, vai fazer alguém ser tocado por Deus através daquele testemunho. As suas experiências às vezes precisam ser contadas na igreja. De onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, servirá também para aumentar o nível da fé dessa pessoa que está te escutando. E tinha uma menina que era escrava,
Uma menina anônima que foi arrancada da sua própria casa, de sua família. Essa menina tinha todos os motivos para odiar aquela terra, para odiar Naamã, né? Era uma menina cristã, mas estava no contexto que ela poderia muito bem, se ela não tivesse raízes profundas, e às vezes a gente precisa adquirir raízes profundas na nossa vida, porque nada pode abalar a nossa fé. E essa menina dá um exemplo de uma pessoa persistente. Em vez de murmurar, em vez de vingança, aquela menina tem Deus na vida e ela oferece compaixão para Naamã. Ela não prega um sermão complexo. Ela dá apenas um pequeno testemunho e dá uma direção. A menina diz assim, abre aspas, tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que tem lá na minha terra. Deus usa, às vezes, o que o mundo despreza. Aqui temos uma menina missionária, uma menina que prova que não precisa de títulos, que não precisa de posição para ser um canal de bênção na vida das pessoas. É você mesmo, sem título, anônima, não tem título de missionária, não tem título de conferencista, de pregador, né? Mas você tem um testemunho. Use o que você tem em suas mãos e Deus vai, aleluia, através de você, edificar alguém. Glória a Deus. Você só precisa ter fé e coragem e obedecer ao Senhor. Naamã, ele era rei, ele tinha poder, com seu poder ele tinha o ouro, ele podia comprar o que ele quisesse. Ele tinha um poder grande, mas ele não podia comprar o milagre. Porque o milagre não é comprado, o milagre é Deus que faz. O milagre é Deus que dá. Deus, ele pode te curar, minha irmã, hoje, meu irmão. Ele pode te visitar com cura através dessa mensagem. Mensagem simples, mas de cunho espiritual, que vai de encontro à sua vida. Glória a Deus. O rei de Israel se desespera. E o rei de Israel sabe que tem o dinheiro, mas ele não podia comprar cura. Eliseu não sai de casa para receber Naamã. Ele manda o mensageiro dizer para Naamã, Eliseu era o profeta, Eliseu então diz assim, vai lá e diz a Eliseu, e manda ele lavar 7 vezes no rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã ficou furioso, porque o rio Jordão era um rio sujo comparado aos rios que tinham em Damasco. Ele queria que Naamã mandasse ele mergulhar em outros rios, como o rio de Abana e Farpar, que eram os rios mais limpos do que o rio Jordão. Muitas vezes o milagre não acontece na vida das pessoas porque a gente quer ditar a forma de Deus agir na nossa vida. Nós queremos ajudar Deus em relação ao milagre, mas é Deus que determina. Eu me lembro de Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostra às vezes o trajeto, mas ele aponta a promessa na nossa vida. Então, se Deus apontou aqui para Naamã o Rio Jordão, tinha que ser o Rio Jordão.
Glória a Deus. Tem que ser da maneira de Deus. É Deus que traça os limites. É Deus que dá as medidas. É Deus que diz como Ele quer fazer. E a palavra que saiu da boca do profeta, porque o profeta, ele transmitia a vontade de Deus. Os servos de Naamã, disse: mergulha. E ele começou a mergulhar a primeira vez, segunda, terceira, mas não adianta fazer as coisas pela metade. Como não existe meia verdade, não existe meio milagre. O milagre de Deus na nossa vida, ele é completo. Quando Naamã mergulhou a 7ª vez, a sua carne tornou como a carne de uma criança. Eliseu volta. Ele volta a Eliseu curado, né? E convertido, porque Deus faz a obra completa. Naamã volta para Eliseu curado e convertido, pois ele usa essa expressão. Olha o que Naamã falou para Eliseu. Quando Deus toca na vida do homem, há uma transformação, não somente física, mas também espiritual. Deus, ele pode te tocar, e ele pode tocar na sua carne, na sua enfermidade, na vida do seu pai, na vida do seu filho, na sua vida nesse dia. E quando ele toca, ele não só cura as nossas enfermidades físicas, ele cura a nossa alma. Deus, ele é estrategista em trabalhar na nossa vida. E quando ele trabalha, ele entra no íntimo do homem e faz algo extraordinário. Você crê? Então ele disse assim: Naamã, agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O nome do Deus de Israel foi glorificado através daquela circunstância. Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida para saber o que está no nosso coração e para que a sua glória seja manifestada em nós. Lembra quando Deus, ele foi glorificado em Faraó, ele também é glorificado na vida de Naamã. Eliseu estava ali como um profeta do Senhor. E como profeta do Senhor, Eliseu era um profeta autêntico. Eliseu era um homem de Deus. Nós, nesses últimos dias, eu aproveito aqui o instante para falar isso que vem no meu coração, estamos precisando de uma geração que tenha compromisso com Deus. Às vezes temos muitos pastores, pregadores, ensinadores, mas poucos homens de Deus, de verdade. Temos muito plágio, temos muitos mercenários, temos muitas pessoas que não são autênticas. E eu vejo aqui na vida de Eliseu exemplo que serve como lição para mim e para você. Naamã tentou pagar o profeta Eliseu pelo milagre, mas Eliseu recusa. A graça de Deus não está à venda. Já diz graça. Graça é favor não merecido. A história começa com a menina aqui, cativa, e termina com um grande milagre na vida de um general. A menina estava cativa e livre. Entenda essa mensagem? A menina estava cativa e livre, porque a menina tinha comunhão com Deus. Naamã estava livre, porque era general, mandava, desmandava, mandava ir e as pessoas tinham que ir, mandava voltar, as pessoas tinham que voltar. Ele mandava, mas ele estava cativo. Mas a história termina com o general também livre.
livre, curado, transformado pelo poder do nome do Senhor, de uma mensagem que saiu da boca daquela moça. Glória a Deus. Aponte o caminho. Você é um porta-voz de Deus. Deus te escolheu para que você aponte o caminho. Seja como Eliseu. Glória a Deus. E faça também como Naamã. Se humilhe. Mergulhe no rio que Deus apontou. Ande em conformidade, esteja no lugar onde Deus te colocou e o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Deus é um Deus de coisas maravilhosas. Que essa mensagem ela venha de encontro à sua vida e que no dia de hoje você possa receber a cura da parte de Deus. Na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu esposo, no seu lar, na sua casa, na vida do seu... Você que está orando pelo seu pai, você que está orando pelos seus filhos, você que está orando pela sua vida espiritual, para que você tenha um crescimento nesse ano de 2026. Deus está segurando nas suas mãos, Deus está te sustentando com a sua graça. Deus vai te dar muita sabedoria para que você pregue o evangelho, anuncie o seu nome e que vidas possam ser edificadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, minha irmã, meu jovem, meu irmão. Deus é contigo. As promessas que Ele te fez vão se cumprir. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Creia nesta mensagem. Deus te abençoe e que você seja nesse dia contemplado com a bênção e com a graça do Senhor. Levante as mãos aos céus. Que Deus abençoe o Eduardo Maia, a sua esposa Eliane e toda a sua família. Que Deus abençoe o Roberto Gomes, o Arnaldo Alves Machado. Que Deus abençoe a irmã Ivone. Que Deus abençoe o Juvenal. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.